As frutas cítricas, entre elas a laranja, o limão e a tangerina, são culturas de grande importância para a economia brasileira. Representam, acima de tudo, uma garantia de renda, principalmente para as pequenas e médias propriedades. Além da produção destinada à subsistência, o excedente pode ser comercializado in natura ou na forma de sucos. O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção mundial de citros. Nesta videoaula do curso de formação para o trabalho, vamos apresentar informações técnicas importantes sobre o cultivo racional de frutas cítricas. Começamos abordando as origens e os aspectos botânicos da citricultura. As plantas cítricas são originárias da Ásia e do arquipélago malaio, sendo hoje cultivadas em todo o mundo, numa faixa equatorial que se estende até os paralelos 35 graus norte e sul. Ao gênero Citrus pertencem as espécies de valor econômico, como as laranjas doces, tangerinas, limas, limões e pomelos. O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção mundial de citros, seguido dos Estados Unidos e Espanha. No estado do Ceará, a citricultura assumiu certo valor por volta de 1880. Naquela época, o comendador João Correia de Melo, assim como vários outros cafeicultores dos municípios de Maranguape e Pacatuba, se dedicaram à citricultura e chegaram a exportar para a Inglaterra entre 30 e 50 mil caixas de laranjas anualmente, constituindo-se assim nos pioneiros deste comércio no Brasil. O comércio foi interrompido devido ao mau estado em que se chegavam os frutos na Inglaterra, consequência do péssimo tratamento que lhe eram dispensados, não podendo competir com as outras regiões. A produção de citros no Brasil visa não só ao abastecimento interno de fruta fresca, mas principalmente a exportação de suco concentrado congelado. No Brasil, a exploração racional de citros deve ocorrer com a utilização de mudas certificadas, aliada a práticas como adubação, irrigação e controle fitossanitário. Os citros são plantas com preferência climática subtropical, com distribuição geográfica em diversos regimes térmicos. Isso mostra que essas espécies se adaptam a diferentes climas. Vamos conhecer em detalhes os aspectos climáticos e de solo que influenciam essas culturas. Devido à sua distribuição geográfica, as plantas cítricas se adaptam às temperaturas elevadas e constantes ao longo do ano. Também se desenvolvem em regimes com sazonalidades térmicas, em latitudes subtropicais, onde praticamente todos os anos ocorrem geadas. Esses extremos, entretanto, não significam plena aptidão para cultivos comerciais. As temperaturas médias em torno de 24 graus Celsius são consideradas ideais. Os danos devido às baixas temperaturas dependem da espécie cultivada, da variedade copa, do porta-enxerto, da idade da planta, do seu estado vegetativo e duração do frio. Eles podem se limitar a danificar as folhas e a safra pendente, quando leves, ou matar os ramos e assim comprometer a produção dos anos seguintes, quando intensos. Nas regiões quentes, os prejuízos são mais visíveis no crescimento da planta e na qualidade do fruto. Assim, o crescimento dos ramos e raízes dos citros pode paralisar-se com temperaturas acima de 37 ou 38 graus Celsius. Os citros necessitam de uma precipitação anual entre 900 e 1.500 milímetros, bem distribuídos durante o ano. Em regiões áridas, onde o período seco é muito prolongado, o uso de irrigação é indispensável para compensar a falta ou irregularidade de chuvas. É bastante conhecida a ação da luz sobre o desenvolvimento vegetativo das plantas cítricas. Além de outros fenômenos fisiológicos, a floração, a frutificação e a qualidade do fruto são bastante influenciadas pela quantidade de luz recebida. A ação dos ventos sobre os pomares cítricos é muito variável. Eles podem ter uma ação atenuante ou agravante sobre outros fatores climáticos.
Ventos muito quentes podem provocar prejuízos incalculáveis. Por outro lado, os ventos podem evitar a formação de geadas no pomar, contribuindo de forma decisiva para que não ocorram prejuízos. No fascículo, confira como os fatores climáticos podem influenciar as diversas características do fruto. Os citros se adaptam aos mais diferentes tipos de solo. Entretanto, a longevidade, o estado sanitário, a produtividade e a qualidade dos frutos estão diretamente relacionados com a localização do pomar. Um solo que apresente infiltração da coluna d'água da ordem de 10 a 20 centímetros por hora é considerado ideal para os citros. Essa permeabilidade é encontrada nos solos sílico-argilosos ou argilo-silicosos. Laranja, tangerina e suas variações estão em todo lugar. Na forma de sucos, geleias ou in natura, essas frutas são muito populares. Veja na reportagem como essas frutas cítricas são aproveitadas no cotidiano. As frutas cítricas possuem altas concentrações de ácido cítrico e vitamina C. São originárias das regiões tropicais e subtropicais da Ásia. Além da refrescância, as frutas fortalecem o sistema imunológico e ainda ajudam a manter a pele jovem, por conta da presença de substâncias chamadas flavonoides, que são antioxidantes. As frutas cítricas mais comuns aqui no Brasil são a laranja, o limão e a tangerina. A gente tem que ter o cuidado também, não somente em relação à cor, à condição, à integridade das frutas, mas também saber onde a gente está comprando, se a gente está se está comprando num local que tem higiene, né? E na hora de consumir um suco, consumir num local que a gente acredite na higiene desse local também, né? Ao contrário do que muita gente pensa, fruta cítrica é diferente de fruta ácida. As frutas cítricas são caracterizadas por gominhos como estes aqui, ó, da tangerina. O abacaxi, por exemplo, é uma fruta ácida, mas não é uma fruta cítrica. Bem, as frutas cítricas, como a maioria das pessoas pensa, não é somente pelo fato de ser ácida, mas é um gênero cítrus. Então, elas são limão, laranja, tangerina, lima. Então, elas são caracterizadas por ter os gumes, elas são separadas por aquelas fibras branquinhas, tá? Então, essas são as frutas cítricas. Nesta lanchonete, a produção de sucos é intensa e a variedade abrange um mix de combinações para atender os mais diferentes pedidos. O abacaxi com hortelã, agora tem um mais novo suco, que é o suco detox, né, que é o suco verde, chamado suco verde também. Tem mamão com laranja, açaí com banana, esses são os mais pedidos. No próximo bloco, o assunto é a propagação dos citros. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a formação para o trabalho. Hoje a nossa videoaula falando sobre a produção de frutas cítricas. Assim como em outras espécies de plantas, a enxertia é o método de propagação vegetativa mais utilizado. O enxerto consiste na união de uma borbulha ou um garfo sobre o porta-enxerto. Vamos saber mais sobre os porta-enxertos e suas características. O porta-enxerto induz a alterações no crescimento, tamanho, precocidade de produção, produtividade e época de maturação da copa. Outras vantagens que podem ser atribuídas ao porta-enxertos se referem ao peso dos frutos, coloração da casca e do suco, teor de açúcar e acidez dos frutos, permanência destes na planta, conservação, pós-colheita, transpiração das folhas, capacidade de absorção, fertilidade do pólen e composição química das folhas. No que diz respeito à síntese e utilização dos nutrientes, tolerância à salinidade, resistência à seca e ao frio, resistência e tolerância a pragas e doenças, adaptação a diferentes tipos de solo e resposta à produção de abscisão, o porta-enxerto tem um papel fundamental.
Essas alterações, no entanto, estão condicionadas à variedade da copa utilizada e às condições edafoclimáticas da região de produção. Algumas dicas para a utilização de enxertos. O enxerto só pega quando há uma perfeita união entre os cortes, que devem ser bem feitos e com as superfícies lisas. Os canivetes de enxertia devem ser bem afiados e limpos. Os garfos e as borbulhas devem ser retirados de plantas em perfeitas condições fitossanitárias, produtivas e que tenham as características desejadas. A técnica de enxertia pode envolver duas variedades de planta, sendo ou não da mesma espécie. A enxertia não representa cruzamento entre plantas diferentes, pois não ocorre troca de material genético. O cavaleiro pode realizar produção sexuada e produzir descendentes de sua própria variedade. Existem diversos porta-enxertos usados para a propagação dos citros. No entanto, no Brasil, há uma tendência de se utilizar apenas o limão-cravo como porta-enxerto, devido à facilidade de obtenção de semente. Este atingir mais rápido o ponto de enxertia, promover maior desenvolvimento vegetativo, induzir precocidade, ter uma maior tolerância à seca e apresentar comprovada resistência à virose denominada tristeza. No fascículo, você confere uma tabela com detalhes das características de outros porta-enxertos, como a laranja caipira, azeda, entre outros. Após a instalação do pomar com diversas espécies de frutas cítricas crescendo, depois de todo o processo de colocação das mudas, é necessário manter um rigoroso controle fitossanitário para garantir que essas plantas cresçam saudáveis, principalmente livres de pragas e doenças que possam prejudicar, comprometer a produção logo ali na frente. Eu estou aqui com o Joãozito Paz de Oliveira, que é técnico em agropecuária, ligado à Secretaria de Agricultura aqui de Russas e também numa parceria com a Embrapa para assistência aos produtores nesse momento de revitalização da laranja de Russas, e ele vai explicar melhor para a gente como é esse processo do controle fitossanitário. Joãozito, como é feito esse controle fitossanitário desde a germinação, a instalação das mudas e todo o crescimento nessa fase em que a planta, na verdade, ainda está bem mais frágil do que uma planta adulta? Como é que vocês fazem na prática? A nossa preocupação logo após o plantio é no manejo adequado, porque a gente espera que a planta ela cresça ela tem uma vida saudável, né? Sim. E essa fase é fundamental. E essa fase é fundamental porque a planta a gente compara como se fosse uma criança, né? Ela tem que ser bem cuidada, né? Logo o seu nascimento. E a planta, na questão de adubação, a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Na parte de irrigação, né? Ela ser irrigada na hora certa, né? E no momento certo na qual ela necessita, né? Da água para alimentar, né? As suas raízes, né? E toda a planta. O que é a escarificação do solo? Que é uma palavrinha difícil aí, mas ela tem um significado muito importante na prática. Nós iniciamos fazendo a bacia né, ao lado da planta, para que haja maior proteção para ela e a água que ela não se desperdiça. E no caso da escarificação, a gente tem uma preocupação, manter o solo fofo, né? Quer dizer, escarificar. Isso é um afofamento um afofamento do solo. Né? Escarificando, você está afofando o solo para que haja uma melhor penetração de água no solo e um melhor aproveitamento de água para a planta e também a planta se desenvolva, né, com mais força. Né? E as capinas, Joãozito, a limpeza desse terreno para que a planta cresça forte, vigorosa e saudável. Como é que vocês trabalham esse lado? Relacionado às capinas, a gente tem uma preocupação justamente de cuidar bem da planta, né? Retirando todo esse mato, porque ele compete com a planta. E daí a gente precisa que a planta seja bem cuidada, ela seja uma planta saudável. E precisa sempre que pelo menos a cada 20 dias seja feita a capina e a reforma da bacia, para que não há um desperdício de água da planta. Essa é uma manutenção que tem que ser, até a planta estar produzindo, vocês têm que estar atento a isso aí. No caso da adubação de cobertura, como é que vocês utilizam e qual a importância dela nesse momento de crescimento da planta? Pronto. Além da adubação por fundação, né, que é feita antes do plantio,
Existe a adubação por cobertura, que é de grande importância, né? Que é o complemento, né? Que a gente faz para que a planta não perca de receber os nutrientes. E aqui nesse pomar, que é uma área de experimento, foi feita uma análise de solo e daí foi constatado que há uma carência de nitrogênio, de fósforo e um pouco de calcário. Nós estamos no espaço de um pomar já formado, com diversas espécies de frutas cítricas, mas antes disso tem o processo de instalação do viveiro, escolha do local, escolha das sementes. A escolha da semente é fundamental, é muito importante, ela vai determinar o que vai acontecer depois no pomar? A escolha da semente é uma das coisas mais importantes, porque nós temos que conhecer a procedência do fruto, né? No caso o limão cravo, o limão Tahiti ou o limão siciliano. E daí a gente precisa que essa semente seja de boa qualidade, né? E para que ela possa produzir um porta-enxerto bem vigoroso, né? E ele possa ser resistente à doença. Vocês têm alguma orientação sobre de onde veio essa semente? Qual a certeza que eu, produtor, tenho para utilizá-la? A Embrapa interfere nesse processo, auxilia, como é? E é justamente esse trabalho de parceria com a Embrapa que nós temos essa garantia, né? Já que a Embrapa trabalha com pesquisa, e daí todas essas plantas vieram de origem de plantas de qualidade, de boa procedência. Ou seja, dá uma tranquilidade para o produtor, que nessa parte ele já nem se preocupa, porque tem hoje uma assistência técnica em todo o Ceará para garantir isso. Acompanhado pela Embrapa. E com relação à localização do viveiro, Joãozito, qual a importância e como é que deve ser determinada essa escolha? É um dos pontos mais importantes, é a localização do viveiro, porque ele tem que ser feito em um local arejado, um local que tenha fonte de água próxima. Sim, para não ter problema com a irrigação, né? E um local de fácil acesso. As desbrotas são necessárias quando a muda ainda está lá no viveiro? E como ela é feita, Joãozito? A desbrota ela é essencial, porque lá no viveiro a planta passa a ser enxertada após de 7 a 8 meses, né? Ou seja, já bem desenvolvida. Bem desenvolvida. E daí precisa ser feito o desbrotamento para que não haja problema na planta. Vamos explicar aí, são aqueles brotinhos que vão aparecendo. Aparecendo pequenininho, né? Que tem que ser feito. Tem que chegar lá, isso é manual mesmo, você vai na mão e se não tiver esse procedimento, o que acontece com a planta? É essencial que seja feito esse procedimento, porque para não ter problema com a planta. Ele pode retardar o desenvolvimento, o crescimento da planta e ter problema na hora da enxertia. Sim, exatamente, porque ainda não foi feita a enxertia, ou seja, tem que ter esse cuidado de realizar a desbrota para que depois seja feita a enxertia no espaço limpo ali da muda, né? Isso. E ela possa se desenvolver bem. Com certeza. Ou seja, a desbrota é também importante lá, como aqui no pomar, depois ela continua para ir garantindo um bom desenvolvimento. Os cuidados que tem aqui deve ter lá, né? Joãozito, quais as características das plantas matrizes para a obtenção das borbulhas? É que seja uma planta sadia, uma planta livre de doenças, né? E uma planta que tenha já uma idade que seja produtiva. E de uma laranja com pouca semente. Pouca semente? Pouca semente. E como acondicionar essas borbulhas? E o que são exatamente as borbulhas? Pronto, as borbulhas são retiradas, né? Daquelas pequenas gêmeas lá da planta matriz, e dali se é feito o enxerto lá no porta-enxerto. Vamos agora explicar como é que se realiza o processo da enxertia. O processo da enxertia é feito da seguinte maneira, né? Existem dois principais processos que são bem mais simples. O processo de borbulha, que é feito em forma de T invertido, e o processo de garfagem, na qual o galho é cortado e se faz uma fenda e põe-se o enxerto. Ou seja, são os dois processos, principalmente aqui no caso de russas, da produção dos cítricos, da laranja de russas, os dois processos, a borbulha e a garfagem. E a garfagem. É preciso forçar a brotação do enxerto, Joãozito? Logo após feito o enxerto, será necessário você forçar o galho para que aquela seiva haja maior acúmulo de seiva no enxerto. Todos esses procedimentos o produtor vai, evidentemente, aprender corretamente com o técnico, com a orientação dos órgãos competentes que estão prontos para auxiliar sempre. No caso aqui do Ceará, a assistência está muito bem nesse sentido, não é? Com certeza. Outra coisa, a formação da copa
dessa planta nova ainda. Como é que vocês gerenciam isso? Como é o monitoramento para conseguir no momento certo? Logo após a planta, quando sai do viveiro, ela será repassada para o pomar, para o local que irá ficar definitivo, e ela ficaria com a altura de 30 a 50 centímetros para iniciar-se a copa. Em quanto tempo essa muda está pronta para esse arranquio, para esse transplante, para ela sair do viveiro e vir para campo? Logo após o viveiro para sair para o campo, em média de 7 a 8 meses. Ah, ela vai para quase 9 meses aí de preparação ali. Preparação. Que cuidados, Joãozito, se deve ter principalmente nesse momento de trazer a muda para colocar aqui, por exemplo, como nós estamos num pomar para o seu momento definitivo de crescimento? Quais os cuidados principais? A gente deve ter o devido cuidado na questão do transporte, né? Uhum. Desde lá da retirada do viveiro até o local a ser implantado. Porque é uma planta que merece todos os cuidados, porque ela é uma planta sensível. Precisa de devidos cuidados na parte de irrigação, não pode faltar umidade na planta. Você que é uma pessoa que tem uma experiência, o contato direto, principalmente com os citros aqui na região de Russas, diga, quais são as características de uma boa muda? Você olha e fala, opa, essa vai dar uma laranjeira maravilhosa. Uma boa muda ela tem a seguinte característica, que ela seja uma planta vigorosa, que ela tenha o caule reto, que seja livre de pragas e doenças, e daí a planta se torna-se mais saudável e tem um crescimento melhor, né, com esses devidos cuidados. Né? Ou seja, tudo depende do bom manejo, monitoramento, Isso. toda a atenção do produtor para que ele tenha um resultado Exatamente. final e a fruteira crescendo maravilhosa Com para uma certeza. produção, sem dúvida alguma, 100% lá no final. E logo após o terceiro ano ela já começa a produzir. 3 anos depois de tantos cuidados, ela já começa a dar frutos. Dá fruto. No próximo bloco, nós vamos acompanhar o passo a passo da instalação do pomar. A gente volta já. Estamos de volta com a formação para o trabalho. Nesta videoaula, estamos aprendendo como cultivar as frutas cítricas. Na etapa do plantio, a escolha do terreno para o pomar deve ser muito criteriosa. Caso contrário, a própria viabilidade econômica do empreendimento pode estar comprometida. Alguns pontos básicos devem ser considerados: as boas vias de acesso à propriedade, as facilidades de mão de obra e, principalmente, as características da área. Todas as culturas necessitam, para um bom desenvolvimento, de solos com boas características. Características físicas: textura média, franco argiloso arenoso, boa permeabilidade, boa aeração e capacidade de armazenamento de água. Químicas: grande quantidade de nutrientes minerais bem balanceados, reação de solo pH próximo à neutralidade, ausência de elementos tóxicos. Biológicas: elevada população microbiana, isenta de patógenos, ausência de substâncias orgânicas nocivas. Cabe ao técnico identificar os fatores que limitam a produção e encontrar a melhor solução para o problema. Para todas as culturas, o preparo do solo fica condicionado à topografia e ao tipo de solo, caracterizado pela análise que nos diz sobre a textura, pH, salinidade, necessidade de correção ou adubação e outras práticas de manejo. Existem algumas práticas de conservação do solo que devem ser observadas. Em terrenos inclinados, a aração é feita em curva de nível. A terra sempre é virada da parte mais alta para a mais baixa. Com declividade de 0 a 3%, as práticas conservacionistas sugeridas são a aração gradagem, sulcamento e plantio em curvas de nível. De 3 a 6%, aração gradagem, sulcamento, plantio em faixas de retenção, conforme o tipo de solo. De 6 a 12% de declividade, terraços em nível ou gradiente, conforme tipo de solo. De 12 a 18% de declividade, terraços em nível ou gradiente, faixas de retenção para maior proteção ao solo.
Com declividade acima de 18%, aconselha-se destinar a área para fins de pastagem, refúgio da fauna e reflorestamento. Antes do preparo da área, deve-se fazer a coleta de amostras de solo para análise de fertilidade. Atualmente, as despesas com corretivos e fertilizantes são significativas, chegando a representar até 20% dos custos de produção. A análise de solos é o principal meio de que dispomos para a recomendação correta de correção e adubação. Estas práticas são as que mais contribuem para o aumento da produtividade da lavoura, além de ajudar a proteger o ambiente pelo crescimento mais rápido das plantas e pelos restolhos vegetais que protegem o solo contra a erosão. No seu fascículo, você encontra o passo a passo para a realização correta da análise do solo. Depois de feita a análise do solo, é chegada a hora do plantio. E nesse momento é bom ver o que é necessário para a preparação do solo, a preparação do terreno que vai receber as mudas. Qual é a parte mais importante dessa preparação? O que é que deve ser feito até o momento de colocar a muda no terreno definitivo? Um dos pontos mais importantes, logo após a chegada das mudas do viveiro, é o preparo do solo. Uhum. Inicia-se com a gradagem, né, com a gradaradora, por meio de uma máquina agrícola, um trator. E daí a gente se prepara começando pela medição da área. Né? Aí vai estabelecer exatamente o espaçamento, todo o espaçamento. E em seguida a gente já providenciar a escavação das covas. Na qual que vai ser feito o plantio. Né? Que mais? Quais são os outros pontos antes de chegarmos? Bom, agora vamos colocar a muda no seu ponto definitivo. E quando feito a análise de solo, a gente já sabe o que o solo precisa, né, as carências que ele tem. A gente, além da adubação, que você faz, a cova é feita, é preparada no espaçamento, né, de 5 por 2. 5 por 2, 5 metros entre linhas, 2 metros entre covas. 5 entre linhas e 2 entre covas, ou seja, entre plantas. Apenas 2 metros. Isso é um padrão só da área de Rustas ou é um padrão do Ceará, no caso? É um padrão justamente hoje orientado através da Embrapa, né? Porque a laranja ela era plantada num espaçamento bem mais amplo. Ah, sim? Que seria 6 por 6 ou 7 por 7. Nossa, então mudou muito, né? Agora 5 por 2. 5 por 2. Isso não não há um risco aí das raízes se encontrarem lá? Aí, de acordo com a pesquisa da Embrapa, quer dizer que não haverá nenhum problema. Sim. Esse espaçamento é as plantas que for desenvolvida, porque tem a questão de poda, e por meio da poda vai evitar que haja um problema e as raízes não irão se encontrar. Certo. Então, bom, aí já estamos chegando perto da fase do momento de colocar a muda no seu ponto definitivo? E essa muda justamente a cova, ela tem uma profundidade de 40 centímetros de boca, de largura da cova, e 50 centímetros de profundidade, a 60. Nesse caso, o que é que vai determinar que tipo de adubação e quantidade que deve ser feita com essa muda? Quando feito o análise de solo, será feito com adubação química, né, de maneira correta, juntamente com a adubação orgânica. Né? E se não, somente a adubação orgânica, utilizando esterco de curral, né, curtido ou de gado de criação. Sim. E também a gente tem uma quantidade a utilizar. Sim. Porque a gente usa em média de 20 litros de esterco curtido por cada cova. 20 litros de esterco já curtido para cada cova. Para cada cova. Isso é uma medida já padrão, praticamente. Medida já padrão, o esterco sendo curtido, que não é um perigo, o risco de queimar a planta. Isso aí dá resultado. Resultado. E qual a melhor época para o plantio? Como definir isso? Tem que ser necessariamente no período do inverno, das chuvas? Como é que se define isso? Geralmente o período melhor para o plantio, no caso laranja ou qualquer outra fruticultura, é o período de inverno. Entre o período assim, de abril a junho. De abril a junho, que é o período ideal para a colocação. Para a colocação. O controle de ervas daninhas é imprescindível para se evitar a concorrência por água, nutrientes e luz, além de facilitar as operações de colheita e também o controle fitossanitário. As capinas, por exemplo, que ajudam a controlar essas ervas daninhas no espaço do pomar, com que frequência elas devem ser realizadas? Diretamente no período em que a gente põe muita matéria orgânica in natura, né?
que contém grande quantidade de semente, no caso da cobertura morta, com outras ervas daninhas. Então irá acontecer que irá nascer mais mato com frequência. Sim. E a gente usa a bagana da carnaúba, que é o paú, justamente para que o paú, não a semente, e protege a umidade do solo e protege até o nascimento da erva daninha. Ou seja, no momento em que se faz a capina, retira-se esse excesso de ervas daninhas. Essa limpeza, esse material, ele pode ser reutilizado? Tem algum tratamento a ser feito? Ele pode ser feito através de compostagem. Sim. Porque a compostagem é um processo de decomposição que queima toda a semente que existe naquela, naquela pilha. Sim, sim. Na qual depois será utilizado como composto orgânico. Ela então pode retornar, fica uma espécie de cobertura morta. Cobertura morta. Tá. E a poda de limpeza nos pomares adultos, por que ela é feita e qual a importância dela? As podas de limpeza é de grande importância, porque além de deixar a planta ventilada, né, a planta limpa os espaços, né? Ele limpa os espaços e fica fácil para a colheita, né, no caso da laranja pé franco, e também já evita a incidência de pragas e doenças. Né? Também auxilia nesse aspecto? Auxilia nesse aspecto também. Existe algum outro tipo de poda que deve ser realizado além da poda de limpeza ou não? É praticamente a poda de formação quando a planta está em crescimento. Né? A gente utiliza, no caso da laranja enxertada, que estamos iniciando, então essa laranja ela será feita constantemente uma poda de acompanhamento de crescimento. Ou seja, isso aí é a experiência do produtor que vai determinando quando e que momento ser feito. Além da poda de limpeza, existe a poda de formação, de crescimento. Um outro ponto importante que tem a ver com o lado econômico dessa nossa conversa aqui é o consorciamento com outras culturas. No caso dos cítricos, da cultura das frutas cítricas, é aconselhável o consorciamento com outras culturas e quais seriam as mais indicadas, principalmente aqui nessa nossa região de Russas, onde nós estamos? Nós estamos sendo orientados, né, pela Embrapa, com esses novos pomares, já que o espaçamento é mais denso, mas existe aquele espaçamento de 5 metros. E daí eles nos orientam que possa fazer um plantio de feijão de corda. Feijão de corda, que mais? De maracujá. Maracujá também? Mamão. Porque até essas plantas já protegem a questão do vento. Já age como quebra-vento para a planta, porque o vento prejudica muito a planta. Viu? Ou seja, quando nós temos aí mudas, né, que ainda estão frágeis, que o vento pode prejudicar, com certeza, esse consórcio, outras culturas já dão mais segurança. Mais segurança. Também eles nos orientam que a gente possa fazer ao redor do pomar um plantio de maracujá, porque o maracujá ele já é uma fruta, né, que justamente vai nos ajudar, né, na renda da família e também está protegendo o pomar, até de doenças e pragas. Essa combinação então é muito interessante. Agora, tudo isso precisa de água. Quais os métodos de irrigação mais indicados, aconselhados para essa nossa região que sofre muito com a estiagem, com o clima seco? Hoje, com o problema da água, né, que existe o sistema de inundação, né? Inundação. Inundação como é feito aqui nesse sistema. Né? Para as árvores, para as árvores e os das citros, frutas, os citros em geral. Citros em geral. E hoje estamos o sistema para uma economia de água que é através do micro-aspersão. Né? Também é utilizado. Micro e gotejamento. Micro-gotejamento e inundação. Inundação. Quem vai determinar isso é o aconselhamento técnico, é o produtor, com certeza, o desempenho, o desenvolvimento das plantas, do pomar todo, para ele ir ajustando para a próxima plantação, né? Ele vai trabalhando no manejo. Você tem um manejo mais correto, né? Porque a inundação é um manejo que não é muito correto, né? Devido ao consumo de ser muito grande de água, existe um grande acúmulo de água nas raízes da planta que irá prejudicar. Pode gerar o problema do fungo, no caso, agumose. No próximo bloco, nós vamos falar de pragas e doenças e como combatê-las. A gente volta já já. Estamos de volta com a videoaula da Formação para o Trabalho. No programa de hoje, você aprende como trabalhar na produção de frutas cítricas. Como na maioria das culturas agrícolas, os citros também enfrentam pragas e doenças. Veja quais são as mais comuns e quais as medidas de controle.
As pragas são doenças causadas por insetos nas culturas de citros. Para evitar o desenvolvimento das pragas, o pomar deve ser inspecionado no mínimo uma vez por mês, para se verificar o estado fitossanitário das árvores. Cada planta cítrica é examinada detalhadamente. Esta inspeção é feita pelo citricultor. As plantas onde se verificam focos de pragas ou ataque de insetos são assinaladas com cal. Logo em seguida, são aplicados os tratamentos de controle das pragas, dirigidos para as árvores marcadas e as vizinhas. Este sistema é chamado combate integrado ou combate harmônico. As pragas geralmente possuem inimigos naturais. Entre eles, muitos são insetos que também seriam eliminados com a aplicação de inseticidas em todo o pomar. Além disso, na época da floração, a polinização é feita pelas abelhas, que seriam prejudicadas pelo uso geral do inseticida. Com o combate integrado, é mantido o equilíbrio biológico do pomar, evitando-se, inclusive, que determinado inseto possa desenvolver-se a ponto de constituir uma praga, quando seus inimigos naturais forem eliminados. As despesas com este procedimento ficam grandemente reduzidas. A aplicação de defensivos pode ser necessária quando se verifica a presença de pragas ou fungos. Para isso, é preciso tomar algumas precauções. Os defensivos são aplicados tendo-se o cuidado de usar a dosagem certa e dirigir o jato para o local da planta onde se encontram os insetos, no caso de inseticidas de contato. Quando se usa inseticida sistêmico, aplica-se 1 a 2 litros de calda por árvore, tendo-se o cuidado de espalhar o jato sobre a folhagem. O fungicida é colocado sobre toda a árvore. Os insetos que se abrigam no lado inferior das folhas, como a artésia, são alcançados se dirigirmos o jato de baixo para cima, dentro da copa da árvore. Usa-se sempre o espalhante adesivo. As plantas cítricas possuem folhas e ramos muito lisos, cobertos por cera, que impedem a aderência da água. Não use óleo miscível em tempo muito quente ou quando a seca for muito forte. Os defensivos são aplicados por meio de equipamentos apropriados que não podem ter vazamento ou defeito e, durante a aplicação, deve-se utilizar equipamentos de proteção pessoal, tais como máscaras, luvas, óculos, botas e chapéu. No fascículo, você confere que métodos de aplicação podem ser usados. Estamos encerrando a nossa videoaula sobre a produção de frutas cítricas. Você viu como se preparar para entrar no ramo, planejando a produção, conhecendo melhor o produto a ser cultivado e aprendendo a criar um pomar. Acesse o fascículo do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!